Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Exercício. Para cada uma das funções apresentadas nas tabelas seguintes, identifica as que são de proporcionalidade direta e escreve uma expressão algébrica que as defina. O que é para fazer? Para verificar se cada tabela destas, ou seja, destas três tabelas, quais é que identificam uma situação de proporcionalidade direta. E aquelas que identificam uma situação de proporcionalidade direta, devemos escrever a expressão algébrica ou expressão analítica. Duas grandezas são diretamente proporcionais se o quociente da imagem pelo objeto é constante. Vamos lá verificar se esta tabela representa uma situação de proporcionalidade direta. Vamos lá verificar os quocientes. A imagem que é 12 a dividir pelo objeto, será que é igual à imagem 16 a dividir pelo objeto? Será que é igual à imagem 20 a dividir pelo objeto? 12 a dividir por 6 é 2, 16 a dividir por 8 é 2 e 20 a dividir por 10 também é 2. Logo, são iguais. Logo, 2 é a constante de proporcionalidade direta. Desta forma, os objetos são multiplicados por 2 para obter a imagem, ou seja, a função f multiplica o objeto por 2. Desta forma, a função f é uma função de proporcionalidade direta. Vamos lá averiguar o mesmo para a função g. Vamos averiguar se os quocientes são iguais. Então, fazemos a imagem a dividir pelo objeto. Será que é igual a esta imagem a dividir por este objeto? A imagem 4,5 a dividir pelo seu objeto. E a imagem 6 a dividir pelo objeto. 1,5 a dividir por 1 é 1,5. 3 meios é 1,5. 4,5 a dividir por 3 é 1,5. E 6 a dividir por 4 é 1,5. Então, os quocientes são iguais, ou seja, o 1,5 é a constante de proporcionalidade direta. Vamos lá verificar se a função h representa uma situação de proporcionalidade direta. Então, vamos dividir as imagens pelos objetos. Fica 8 a dividir por 4, a imagem 10 a dividir por 5 e a imagem 11 a dividir por 6. Será que vamos obter quocientes iguais? 8 a dividir por 4 é 2. 10 a dividir por 5 é 2. Mas 11 a dividir por 6 é diferente de 2. Desta forma, não estamos perante uma situação de proporcionalidade direta, não existe constante de proporcionalidade direta, logo, obviamente, esta função não é de proporcionalidade direta. Vamos para a segunda parte da questão, onde é para escrever uma expressão algébrica que defina as funções f e as funções g. Vamos lá puxar isto um pouco para cima. O que é a função f faz a um objeto? A função f agarra num objeto e esse objeto multiplica-o por 2. E a função g? A função g agarra num objeto e esse objeto multiplica-o por 1,5. Lembra-te que, numa situação de proporcionalidade direta, os objetos são maiores ou iguais a 0. Também poderíamos definir a expressão analítica algébrica da seguinte forma. Em vez do f de x, colocar um y. Então a imagem é igual a 2 vezes o objeto. Aqui também no g de x podia utilizar o y. Y é igual a 1,5 vezes x. É exatamente a mesma coisa. Completa cada uma das tabelas seguintes, de modo que cada uma represente uma situação de proporcionalidade direta. Então, o que é que temos para fazer? Completar cada uma destas tabelas, de forma que cada uma destas tabelas seja, ou seja, represente uma situação de proporcionalidade direta. Para ser uma situação de proporcionalidade direta, o quociente da imagem pelo objeto tem de ser constante.
Vamos então dividir 7,5 por 5 para obter a constante de personalidade direta. Desta forma, esta função agarra no objeto e multiplica o objeto por 1,5. Logo, ao contrário da imagem para obter o objeto, divide-se por 1,5. A operação inversa. A imagem de 3 é 3 vezes 1,5, que é 4,5. E a imagem de 7 é 7 vezes 1,5, que é 10,5. Então já completamos a tabela de forma a que represente uma situação de personalidade direta. Vamos para a outra tabela. Vamos lá obter a constante de personalidade direta, neste caso, dividir a imagem pelo objeto, ou seja, 20 a dividir por 5, que é igual a 4. Logo, 4 é a constante de personalidade direta. Desta forma, esta função agarra num objeto e multiplica-o por 4 para obter a imagem e, ao contrário da imagem para obter o objeto, divide-se por quanto? Divide-se por 4. Agora podemos completar a tabela. A imagem de 3 é 3 vezes 4, que é 12. Agora vamos pensar ao contrário. Vamos obter o objeto cuja imagem é 2,2. 2,2 a dividir por 4 é 0,55. E 4 a dividir por 4 é 1. Vamos para mais um exercício. Completa cada uma das correspondências de modo a definir uma função de personalidade direta. Para cada uma delas, indica o valor do coeficiente e a respectiva expressão analítica. Então, é para fazer o quê? É para completar o diagrama sagital e a tabela, de forma que seja uma situação de personalidade direta, e, para cada uma delas, indicar o quê? O valor do coeficiente, ou seja, é a constante de personalidade direta. E a respectiva expressão analítica. E depois escrever a respectiva expressão analítica, a fórmula. O meu estudo é visual, por isso vou introduzir cores de forma inteligente. Vou obter a constante de personalidade direta, ou seja, 6 a dividir por 2, que é igual a 3. Então 3 é a constante de personalidade direta. Desta forma, a função g agarra nos objetos e multiplica os objetos por 3. Agarra nos objetos, multiplica os objetos por 3. Agora sim, podemos obter a imagem de 4. Logo fica 4 vezes 3, que é 12. Podemos também obter a imagem de 6. 6 vezes 3 é 18. Podemos obter a imagem de 2. 2 vezes 3 é 6. E podemos também obter a imagem de 3, que é 3 vezes 3, que é 9. Para obter os objetos, a operação é inversa. Em vez de multiplicar por 3, divide-se por 3. Da imagem, para obter o objeto, divide-se por 3. Agora sim, posso obter o objeto cuja imagem é 30, ou seja, 30 dividido por 3, que é 10. Posso obter o objeto cuja imagem é 15 dividido por 3, que é 5. A expressão analítica da função g é fácil. A função g agarra em qualquer objeto e o que é que faz? Multiplica-o por 3, onde os objetos são maiores ou iguais a 0. Poderia também escrever a expressão analítica de outra forma, ou seja, y é igual a 3 vezes x, ou seja, substituir o g de x por y. Vamos para mais um exercício. Qual dos símbolos gráficos cartesianos representa uma situação de personalidade direta? Então, é para fazer o quê? É para escolher um destes 6 gráficos que representa uma situação de personalidade direta. O único gráfico
que representa uma situação de personalidade direta, é que se encontra na linha F, porque é uma semirreta com início na origem do referencial e que pertence ao primeiro quadrante. Desta forma, o objeto é sempre maior ou igual a zero. Vamos lá para mais um exercício. Os pais do Gonçalo foram passar uns dias a Évora e ficaram instalados num hotel no centro da cidade. Na tabela que se segue estão registados os preços em euros a pagar por noite nesse hotel. Ou seja, esta tabela relaciona o número de noites com o preço a pagar em euros. Agora, vamos verificar se a tabela representa uma situação de personalidade direta. Então, o que é para fazer nesta linha? Agarramos na tabela e verificamos se essa tabela representa uma situação de personalidade direta. Para representar uma situação de personalidade direta, o quociente tem de ser constante. Ou seja, temos de dividir a imagem pelo objeto e tem de dar sempre constante. Então, vamos efetuar as divisões. 45 a dividir por 1, 90 a dividir por 2, 135 a dividir por 3 e 180 a dividir por 4. Será que dá uma constante? 45 dividido por 1, 45. 90 dividido por 2 também é 45. 135 a dividir por 3 também é 45. E 180 a dividir por 4 também é 45. Então, a constante de personalidade é 45. Desta forma, estamos perante uma situação de personalidade direta, onde os objetos são multiplicados por 45. Vamos lá para a próxima linha, que é para desenhar o gráfico cartesiano da função representada na tabela. Ou seja, é para converter toda a informação que está na tabela para o gráfico cartesiano. A imagem de 1 é 45. A imagem de 2 é 90. A imagem de 3 é 135. E a imagem de 4 é 180. Podemos observar que estes pontos pertencem a uma semirreta com início na origem do referencial e que pertence ao primeiro quadrante. Desta forma, estamos perante uma situação de personalidade direta. Vamos lá para a linha C. Qual das seguintes expressões define a expressão analítica da função representada pela tabela? Isto quer dizer o quê? Temos a tabela, a função apresentada na tabela, e queremos saber qual é a expressão analítica, ou seja, qual destas opções representa a expressão analítica. A expressão analítica obtém-se da seguinte forma. Para obter a imagem de qualquer objeto, multiplica-se esse objeto por 45. Então, a expressão analítica da função representada na tabela é esta. Falta apenas uma coisa, onde o objeto tem de ser aqui maior ou igual a zero. Neste caso é. Vamos lá para a linha D. Qual é a constante de personalidade direta? E o que significa? A constante de personalidade direta é o 45. Porquê? Porque é o número que é multiplicado pelo objeto. E o que é que significa? Significa que uma noite neste hotel custa 45 euros. Vamos lá para mais um exercício. Dos gráficos seguintes, qual representa uma função de personalidade direta? Ou seja, temos 4 gráficos e um deles representa uma situação de personalidade direta. Depois temos de justificar. O único gráfico que representa uma situação de personalidade direta é o gráfico em C. Porquê? Porque é uma semirreta com início na origem do referencial e pertence ao primeiro quadrante. No referencial cartesiano estão representadas 5 funções de personalidade direta.
Determina a expressão algébrica de cada uma. Isto quer dizer o quê? Temos 5 gráficos de funções. Temos o gráfico da função A, B, C, D e E que são funções de proporcionalidade direta. O enunciado quer a expressão algébrica, ou seja, a expressão analítica de cada função. Sabemos à partida que estas funções são de proporcionalidade direta. Logo, o quociente é constante. Significa isto o quê? Que a imagem a dividir pelo objeto é constante. Então, como é que vamos obter a expressão analítica da função A? Necessitamos de um ponto que seja diferente de 0, 0. Este ponto tem a imagem 30 e o objeto 10. Então, 30 a dividir por 10 é igual a 3. Logo, a constante de proporcionalidade direta é 3. Desta forma, o A agarra em qualquer objeto e esse objeto multiplica-o por 3, sendo qualquer objeto maior ou igual a 0. Vamos agora fazer exatamente a mesma coisa para a função B. Temos que arranjar um ponto do gráfico de B que não seja 0, 0. Tem objeto 20 e imagem 40. Então, 40 a dividir por 20 é igual a 2. Logo, 2 é a constante de proporcionalidade direta. Desta forma, o B agarra em qualquer objeto e esse objeto multiplica por 2, sendo qualquer objeto maior ou igual a 0. Vamos lá puxar isto um pouco para cima. Vamos agora obter a expressão analítica da função C. Vamos aqui agarrar um ponto que seja diferente de 0, 0. Este tem objeto 30 e imagem 30. Logo, 30 dividido por 30 é igual a 1. Logo, 1 é a constante de proporcionalidade direta. Desta forma, o C agarra em qualquer objeto e esse objeto multiplica por 1, sendo qualquer objeto maior ou igual a 0. Vamos agora obter a expressão analítica da função D. Para tal, agarramos num ponto, seja diferente de 0, 0. Já temos aqui um ponto cujo objeto é 40 e a imagem é 20. Desta forma, 20 a dividir por 40 é igual a 0,5, ou seja, 1 meio. Desta forma, o D agarra em qualquer objeto e esse objeto multiplica por 1 meio ou 0,5, sendo esse objeto maior ou igual a 0. Vamos lá obter a expressão algébrica da função E. Para tal, agarramos num ponto que seja diferente de 0, 0. Já temos um ponto cujo objeto é 60 e a imagem é 10. Fazendo 10 a dividir por 60 dá 1/6. Desta forma, o E agarra em qualquer objeto e a esse objeto multiplica por 1/6, sendo qualquer objeto maior ou igual a 0. Desta forma, temos as 5 expressões analíticas ou algébricas das funções. Vamos lá para mais um exercício. O Sr. Fernando produz e vende batatas. E vende batatas a 15 cêntimos ao quilo. A tabela seguinte relaciona a quantidade de batatas vendidas em quilogramas com a quantia recebida pelo Sr. Fernando em euros. Complete-a. Então é para fazer o quê? É para completar a tabela. E neste caso, quanto é que custa cada quilograma? São 15 cêntimos, ou seja, 0,15 euros. Desta forma, estamos perante uma situação de proporcionalidade direta, ou seja, quando o número de quilos aumenta para o dobro, por exemplo, 2 quilos, o preço também vai aumentar para o dobro, ou seja, 30 cêntimos. Se for para o triplo, ou seja, 3 quilos, então também o preço vai aumentar para o triplo, ou seja, 45 cêntimos. Desta forma, 0,15 é a constante de proporcionalidade direta. A função agarra nos objetos e multiplica-os por 0,15
para obter a imagem. Então, para obter a imagem de 0, multiplicamos o 0 por 0,15, que vai ser 0. E vamos obter agora a imagem de 2. 2 vezes 0,15 é 30, 0,30. Para obter os objetos, basta dividir as imagens por 0,15. Obtendo então o objeto cuja imagem é 0,60. Fazendo 0,60 a dividir por 0,15, que é igual a 4. Para obter o objeto cuja imagem é 1,5, basta agarrar no 1,5 e dividir por 0,15, que dá 10. Vamos para a linha B. Seja h a função que à quantidade de batatas vendidas em quilogramas associa o valor a receber pelo Sr. Fernando em euros. Escreve a expressão algébrica de h. Então é para fazer o quê? É para escrever a expressão algébrica ou expressão analítica da função h, que retrata esta situação. Isto é muito fácil. A função h agarra em qualquer objeto, ou seja, o peso, e multiplica-o por 0,15, sendo o objeto, ou seja, o peso, maior ou igual a 0. Vamos lá para a próxima linha. Qual é a constante de personalidade e o que representa? A constante de personalidade é fácil, é o 0,15. E o 0,15 representa o preço de 1 kg de batatas. Vamos para a próxima linha. Se alguém comprar 3 sacos de 20 kg, quanto terá de pagar? Apresenta todos os cálculos que efetuares. Então, ele comprou 3 sacos de 20 kg. Então, ele comprou 60 kg, porque 20 vezes 3 é 60. Agora, para obter o valor a pagar, basta multiplicar pela constante de personalidade direta, ou seja, por 0,15, que vai dar 9 euros o valor a pagar. Uma das habitações do condomínio do Sr. Teixeira teve de ser pintada. Para tal, foi contratado um pintor. Sabe-se que a área pintada da habitação A, em metros quadrados, é diretamente proporcional ao tempo T, em horas, de trabalho do pintor. Essa relação está repensada no gráfico seguinte. Determina a constante de proporcionalidade. Como esta é uma situação de proporcionalidade direta, o quociente, ou seja, o resultado de uma divisão, o resultado da divisão da imagem pelo objeto é sempre constante. Desta forma, basta agarrar num ponto. Vou agarrar aqui no ponto cuja abscissa é 10 e a ordenada é 80, ou seja, a imagem do objeto 10 é 80. E faço 80 a dividir por 10, que é 8. Logo, essa é a constante de proporcionalidade direta. Desta forma, para obter qualquer imagem, basta multiplicar o objeto por 8. Vamos passar para a próxima linha. Indica uma expressão analítica que defina a função representada graficamente. A expressão analítica é igual à expressão algébrica. Isto é fácil. Para obter a área, ou seja, para obter a imagem, o que é que se faz ao objeto? Multiplica-se por 8, sendo o objeto maior ou igual a 0. Vamos lá para a próxima linha. Sabendo que a área da casa é de 240 metros quadrados, quantas horas demorou o pintor a pintar a habitação? A área, lembra-te que é uma imagem, ou seja, 240 é uma imagem. Quantas horas? Queremos saber o objeto. Lembra-te, do objeto para obter a imagem multiplica-se por 8. Da imagem para obter o objeto é a operação inversa, divide-se por 8. Desta forma, vamos dividir os 240, que é uma imagem, a dividir por 8 para obter o objeto. Logo, irá dar 30,
significa que o pintor demorou 30 horas a pintar a área da casa de 240 metros quadrados. Vamos para a próxima linha. O pintor trabalhava 8 horas por dia. Que área se encontrava a pintar ao fim de 2 dias e 4 horas? Agora vamos verificar quantas horas ele trabalhou em 2 dias e 4 horas. Por dia ele trabalha 8 horas. Então, em 2 dias ele trabalha 16 horas. Então, 2 dias e 4 horas significa que ele trabalha 20 horas. Agora temos duas hipóteses. Podemos ir ver pelo gráfico, ou seja, o objeto 20 corresponde a 160 metros quadrados. Ou também podíamos multiplicar o 20 por 8, que também iria dar 160 metros quadrados. Então, a resposta é 160 metros quadrados. Vamos lá para mais um exercício. No referencial cartesiano está representado o gráfico cartesiano de uma função f. Justifica que f é uma função de proporcionalidade direta. Esta é uma função de proporcionalidade direta porque o seu gráfico cartesiano é uma semirreta que tem início na origem do referencial e pertence ao quê? Ao primeiro quadrante. A função f relaciona o comprimento do lado de um polígono regular com o seu perímetro. De que polígono se trata? Ou seja, o comprimento do lado de um polígono são os objetos e o perímetro do polígono são as imagens. E queremos saber qual é o polígono, ou seja, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um pentágono, assim sucessivamente. Para obter uma resposta, basta calcular a constante de proporcionalidade direta, pois a constante diz quantas vezes o perímetro é maior que o comprimento do lado de um polígono. Vamos então obter a constante de proporcionalidade direta. Para tal, agarramos num ponto que não seja 0, 0. Olha, temos o ponto cujo objeto é 3 e a imagem 9. 9 a dividir por 3 é 3. Isto quer dizer o quê? Que a constante de proporcionalidade direta é 3. Isto quer dizer que as imagens são 3 vezes maiores que os objetos, ou seja, para obter a imagem, multiplica-se o objeto por 3. Desta forma, estamos a falar de um triângulo equilátero, cujo perímetro é 3 vezes maior que o lado do triângulo. Vamos puxar isto um pouco para cima. Determina uma expressão algébrica que defina a função f. Uma expressão algébrica é igual a uma expressão analítica. Para obter a imagem de qualquer objeto, basta multiplicar o objeto por 3. Ou seja, o f agarra em qualquer objeto e a esse objeto multiplica por 3, sendo os objetos maiores ou iguais a 0. Vamos lá para mais um exercício. Na figura estão representados os gráficos cartesianos de duas funções de proporcionalidade direta, ou seja, as funções f e g. Sabe-se que a função g agarra num objeto e esse objeto multiplica-o por 0,75. Determina os valores de a, b e c. A função g é uma função de proporcionalidade direta. Logo, tem uma constante de proporcionalidade, que é o 0,75. Então, para obter a imagem de um objeto, basta multiplicar esse objeto por 0,75. Agora, vamos obter o valor de A. Sabemos que o ponto de objeto 1 e imagem A pertence ao gráfico de G. Logo, se fizermos 1 vezes 0,75, vamos obter o valor de A.
Então o valor de A é 0,75. Vamos agora obter o ponto C, porque utiliza-se o mesmo processo de ainda agora. Ou seja, temos aqui um ponto que pertence ao gráfico da função g, cujo objeto é 2 e a imagem é C. Sabe-se que, ao multiplicar o objeto 2 por 0,75, vamos obter o valor de C. Desta forma, o C é igual a 1,5. Sabe-se que, para obter uma imagem, multiplica-se o objeto por 0,75. Mas, para obter um objeto a partir de uma imagem, divide-se por 0,75. Vamos agora obter o B. Para tal, necessitamos de um ponto que pertence ao gráfico de G. Aqui temos, cujo objeto é B, cuja imagem é 1. Então, basta dividir a imagem 1 por 0,75, que vou obter o valor de B. O valor de B é 1,333, ou seja, é uma dízima infinita periódica. Sob a forma de fração, seria 4 terços. Vamos lá puxar isto um pouco para cima. Agora, nesta linha, vamos determinar a expressão algébrica que define a função f. A função f é uma função de proporcionalidade direta. Logo, tem constante de proporcionalidade direta. Como é que a podemos obter? Se tivermos um ponto que não seja o 0, 0, conseguimos obter a constante de proporcionalidade direta. Temos este ponto aqui, o ponto cujo objeto é 2 e a imagem é 0,75. Agora, basta dividir 0,75 por 2, que dá 0,375. Desta forma, a constante de proporcionalidade direta é 0,375. Para obter a expressão analítica ou algébrica da função f, agora é fácil. A função f agarra em qualquer objeto e esse objeto multiplica por 0,375, onde o objeto é maior ou igual a 0. Vamos então para o último exercício. Sabe-se que o par ordenado 2, 9, ou seja, quando o objeto é 2 e a imagem é 9, pertence ao gráfico de uma função de proporcionalidade direta. Qual dos seguintes pares ordenados pode pertencer ao mesmo gráfico? Isto quer dizer o quê? Temos que escolher um destes pares ordenados. E sabemos que o par ordenado 2, 9, ou seja, quando o objeto é 2 e a imagem é 9, esse ponto pertence ao gráfico da função. Se é uma função de proporcionalidade direta, então o quociente é constante, ou seja, o resultado da divisão da imagem pelo objeto é constante. Fazendo 9 a dividir por 2, temos 4,5. Quer dizer que 4,5 é a constante de proporcionalidade direta. Agora, agarramos em cada um destes 4 pontos e vamos dividir a imagem pelo objeto, de forma a verificar qual deles dá 4,5. Para o primeiro caso, 6 a dividir por 3 é 2. Significa que este ponto não pertence ao gráfico. Vamos lá para o segundo caso, ficando então 45 sobre 2 a dividir por 5. Como um deles é uma fração, vamos transformar esta divisão numa multiplicação. Então fica 45 sobre 2 vezes 1 quinto. 45 vezes 1 é 45, 2 vezes 5, 10. Então isto dá 4,5. Significa que este ponto pertence ao mesmo gráfico que o ponto 2, 9. Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.